Capítulo 9 das infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, inciso 1º, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos inscritos proibidos ou impedidos. Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para qual fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar sem justa causa sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor do dispositivo de lei de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer em nome do Constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou da autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a feudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locutar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível a linha A. A prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei. A linha B. Incontinência pública e escandalosa. A linha C. Embriaguez ou toxicomania habituais. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1º, censura; inciso 2º, suspensão; inciso 3, exclusão e inciso 4, multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de: inciso 1º, infrações definidas nos incisos 1 ao 16
e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação ao preceito desta lei quando, para a infração, não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura, ela pode ser convertida em advertência em ofício reservado sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1, infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Inciso 2, reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 a 12 meses, de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 21 e 23 do artigo 34, a suspensão ela perdura até que se satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 24 do artigo 34, a suspensão ela perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão ela é aplicável nos casos de: inciso 1, aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2, infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39. A multa variável entre o mínimo corresponde ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a de censura ou suspensão em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras: inciso 1, falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2, ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir: alínea A, sobre a conveniência de aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar; alínea B, sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer um mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se, inciso 1º, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB.